Hipócrates disse que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. E essa é a base do projeto FoodMed, que os nossos alimentos podem ser muito bons para a nossa saúde, mas também podem ajudar na prevenção de algumas doenças e até mesmo no tratamento delas. Então, o que nós hoje vamos ver é que a alimentação pode ser saudável, rápida e saborosa. E para isso nós vamos fazer uma açorda alentejana. A açorda é um prato muito interessante porque é bastante antigo e há alguns registros deste prato feito na altura do período romano. Entretanto, ela foi ficando e permanecendo e neste momento ela ainda hoje é muito utilizada, mas era um prato muito típico da altura entre os anos 40 e os anos 60, em que muitas pessoas trabalhavam no campo e o Alentejo era uma planície muito cultivada. E nessa altura os ranchos tinham que fazer um tipo de alimentação rápido, fácil e que não envolvesse um processo de cozedura muito longo e dessa forma também que fosse agradável ao paladar. Ela também demonstra muito bem a realidade que se vivia naquela altura em que havia escassez de alimentos e o que nós vamos utilizar hoje de poucos ingredientes que acabam por fazer um prato bastante rico e que ajudava durante o tempo em que as pessoas estavam a trabalhar, que precisavam de força. Por essa razão, a açorda acabava por ser um prato da manhã e acabava por ser o pequeno almoço, algo que hoje nós chamaríamos um almoço e não um pequeno almoço, e acabava por ser bastante forte porque era essa a necessidade que as pessoas tinham. Para além disso, a sua alimentação também era saudável porque, como havia escassez de alimentos, também os doces eram escassos e muitas vezes apenas se comia esses alimentos, esses doces tradicionais na altura do Natal ou da Páscoa. Então, uma coisa muito interessante de verificar é que a alimentação que se tinha no Alentejo e que também de alguma forma tem perdurado é ela estar baseada na dieta mediterrânica. E por isso nós podemos observar que há muitos alimentos que faziam parte dessa alimentação. Entre eles as frutas e os legumes, que eram muito utilizados, era o que havia mais disponível. E as pessoas acabavam por ter as suas hortas e cultivavam esses produtos e por isso podiam ter sempre tudo isso disponível. Outro ingrediente fundamental eram os cereais, que dão origem ao pão e eram um alimento muito utilizado. Os cereais faziam também parte da alimentação e eram bastante apreciados também. E havia, em alguma quantidade, era fácil de obter. O que se comia também eram principalmente carnes brancas e peixe, porque eram alimentos que estavam mais disponíveis. Ainda assim, eram pouco consumidos porque eram escassos. Para além disso, o peixe era um alimento mais utilizado, como por exemplo no Alentejo Litoral, onde muitos dos homens eram pescadores e por isso acabava por ser um alimento que tinham disponível. Também faz parte da dieta mediterrânica o iogurte e o queijo, fresco principalmente, e também a gordura principal, que era escassa e era a única utilizada, o azeite. Se tinham o hábito de beber muita água, porque enquanto as pessoas trabalhavam no campo, tinham essa necessidade e por isso a água era um bem muito essencial e que nós hoje vamos também observar nesta receita que constrói o prato. Por ser uma dieta baseada na dieta mediterrânica, era muito rica em fibras, minerais, antioxidantes e a açorda é isso mesmo, é rica em muitas dessas coisas. E para fazer a açorda nós vamos precisar de poucos, mas alguns ingredientes. Vamos precisar de 400 gramas de pão duro, isto porque vamos fazer uma receita para 4 pessoas, por isso vamos precisar de 4 ovos. Vamos precisar de um molho de coentros e um molho de poejos. Também se pode fazer só com coentros ou só com poejos, mas aqui vamos utilizar os dois ingredientes. Precisamos também de 2 a 4 dentes de alho e precisamos de uma colher de sopa de sal grosso e azeite, 4 colheres. Agora vamos colocar 1,5 litro de água a ferver.
Agora é necessário cortar o pão e podemos cortá-lo em fatias ou em cubos, depende da preferência de cada um. Depois de cortar o pão, vamos precisar lavar os coentros, que são muito aromáticos, têm mesmo um aroma terapêutico e, para além disso, são muito relaxantes e ajudam, se a açorda for comida, por exemplo, ao fim do dia, ajudam a ter um sono mais descansado. Precisamos dos coentros e um bocadinho de poejo, não muito porque é bastante forte. Vamos picá-los, só cortá-los um bocadinho para ser mais fácil fazer, picá-los um bocadinho. Os coentros também ajudam a controlar o nível glicémico. Vamos agora colocá-lo aqui no almofariz para fazer o piso e vamos juntar o alho picado, que é muito bom para controlar o colesterol e também ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares. Vamos adicionar uma colher de sal. As ervas aromáticas ajudam a reduzir a quantidade de sal, porque por terem um sabor bastante forte e característico, não há necessidade de colocar tanto sal porque elas realçam esse sabor. Embora se possa usar a picadora, ao fazê-lo da forma tradicional, nós vamos fazer com que os coentros libertem uma seiva, o que vai tornar a açorda muito mais agradável do que se fizéssemos apenas na picadora. Depois do piso feito, vamos colocar na terrina. E vamos adicionar as 4 colheres de azeite. Entretanto, vamos colocar o ovo a escalfar para podermos adicionar a açorda e terminar o prato. Já temos a água a ferver e agora vamos escalfar o ovo. É muito importante que ela esteja a ferver porque acima dos 70 graus qualquer bactéria morre, o que também previne que possa haver algum tipo de problema. É muito importante colocar o ovo de forma gentil, para que ele possa escalfar. Vamos retirar o ovo com cuidado para não partir. Esta água tem todas as propriedades do ovo que nós cozemos e por isso é que ela é utilizada. Vamos então colocar a água e obtemos esta linda mistura. Para fazer o prato, há várias formas de fazer. Pode-se colocar o pão aqui diretamente ou então no prato, depende do gosto de cada um. Também se pode fazer em fatias em vez de ser aos cubos. E vamos derramar o caldo por cima do pão. No fim, colocamos o ovo.
E está a açorda pronta. Rápida, fácil, muito saborosa e aromática e reconfortante.